Oi, boa tarde, bem-vinda, bem-vindo. Essa é uma edição com as melhores reportagens de 2021, o ano com a pior estiagem do século. E sobre esse tema você vai ver. Tempo seco, capim menos atrativo, vacas leiteiras com queda na produção. O que fazer para melhorar o conforto? E quando não tem conserto, como no caso das frutas, citricultura sofre com laranjas 30% menores. Então, as informações para o futuro do agronegócio no Planeta Campo. Em 2021, faltou chuva, a secura do capim, o preço alto da ração, tudo isso fez as vacas leiteiras não se sentirem tão à vontade para produzir leite. Veja só na reportagem. Cada dia que passa, fica mais fácil entender como os efeitos climáticos afetam a produção que alimenta o Brasil. Quem planta cana-de-açúcar, café e feijão está sentindo a produtividade diminuir. Mas eles não estão sozinhos. Outro produto que também está sendo impactado pela seca é o leite. A estiagem prolongada diminuiu a qualidade da pastagem e, com isso, a alimentação das vacas ficou comprometida. Em algumas propriedades do interior de São Paulo, a produção de leite está 50% menor. Estamos no sítio do seu João Bragado, que fica em Mojimirim. O rebanho das vacas leiteiras tem 150 cabeças da raça Jersey. Da propriedade saem 1.000 litros de leite por dia e 60% da alimentação delas é produzida aqui mesmo. No nosso caso aqui, que a gente produz em lote toda a suplementação, ficou muito difícil, porque devido à estiagem, nós tivemos uma perca na safra de verão, que é a safra prioritária, de 30% a 35%, sendo que na safrinha, perca foi total. E o senhor acredita que tudo isso justamente seja por conta dos problemas climáticos que a gente vive na agricultura? Sem dúvida, 100%. Principalmente aqui nós no estado de São Paulo, na nossa região, que ficou muito difícil, né? Aqui está faltando muita chuva, né? E a tendência não é de melhora tão cedo não, sabe? A pista de trato tem ventiladores com umidificação. Isso ajuda o animal a encontrar um pouco mais de conforto térmico enquanto se alimenta. Produtores menores muitas vezes não conseguem fazer esse tipo de investimento e quando a temperatura aumenta, a produtividade pode ser comprometida. Essa situação está fazendo com que muitos pecuaristas desistam de produzir leite. O estresse térmico nada mais é do que quando a condição climática está desfavorável para que a vaca esteja na sua zona de conforto térmico. E para isso, ela gasta muita energia aumentando movimentos respiratórios, fica muito tempo em pé para dissipar calor, não se alimenta bem, acaba aumentando muito o consumo de água, cai o consumo de alimento e também cai a sua performance reprodutiva. Então, todas as vezes que ela é estressada por um calor intenso, uma umidade intensa, ela se dificulta a ter uma produtividade boa, tanto na parte de produzir leite como na parte de reprodução. A Patrícia é médica veterinária e acompanha de perto a produção leiteira do seu Bragado e de outros produtores da região. O clima ele tem demonstrado uma seca muito agressiva, vamos dizer, aqui na região do sudeste de São Paulo. E isso está dificultando os produtores a parte de volumoso, né? Então, quem fez silo, ensilou, tem alimento. Quem não tem, está passando um pouco apertado, né? E isso tem refletido, sim, no laticínio. Já teve caso do senhor ouvir colega que acabou desistindo da produção porque não teve mais como comprar a alimentação do gado? Eu acho que de desistir quase 50%. E os outros que sobraram,
estão passando uma fase muito dura. E a tendência para o futuro é quase não conseguir trabalhar mesmo, não tem como. Agora vamos falar da citricultura, o quanto o momento da florada é especial para o agricultor. Que pena, nesse ano esse processo natural frustrou um pouco. E dali em diante, o trabalho se intensificou na tentativa de tirar o melhor proveito da produção que sofria com a seca. Não teve jeito. Os frutos ficaram até menores. A previsão do tempo é desanimadora, mas a ansiedade do produtor rural faz ele olhar para o céu todos os dias. E nem sinal de chuva. O Lino conta que nunca viu uma temporada tão seca como essa no cinturão citrícola de São Paulo. O clima tem influenciado de forma muito negativa na produtividade de citros aqui na região de Limeira. Essa propriedade está com citros instalados desde 1970, a década de 80 foi uma década muito chuvosa, muito boa para a citricultura. A década de 90 e 2000 foi já normal. A última década agora, de 2014 para cá, tem sido muito negativo. Os índices pluviométricos têm ficado sempre abaixo da média histórica. E isso tem significado na produtividade de uma forma muito significativa. Os frutos têm ficado muito menores do que o padrão normal. Então eu vou colocar em uma caixa o dobro de fruto para conseguir o mesmo volume. É essa a realidade do cinturão citrícola do estado de São Paulo. Seca e, se você olhar bem, frutos com peso e volumes menores. Essa laranja, por exemplo, estaria extremamente doce, mas muito ácida, fora do padrão normal, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Um levantamento realizado pelo Fundecitrus, em parceria com outras instituições como a USP e a Unesp, divulgou uma nova estimativa para a safra de laranja 2021-2022 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro. Segundo os dados, a reestimativa é de aproximadamente 268 milhões de caixas, quase 9% menor do que o valor divulgado em maio. A expectativa agora é de uma colheita de pouco mais de 267 milhões de caixas, apesar de estarmos em um ano de ciclo bienal positivo. O motivo que levou a essa redução é a combinação de uma longa estiagem que jamais havia sido vivenciada pela citricultura e de sucessivas geadas que ocorreram em julho. Com isso, os frutos estão chegando no ponto de colheita com um tamanho extremamente pequeno, 15% menor do que a média das últimas 5 safras. E a taxa de queda de frutos prematuros, projetada em aproximadamente 21%, é uma das mais altas do histórico. A situação nas lavouras é reflexo das mudanças climáticas. Disso não há dúvida. Os produtores estão buscando alternativas para vencer os obstáculos. Em virtude de toda essa seca que vem vindo, a primeira alternativa que surge é a irrigação. Só que para a irrigação você demanda de alguns fatores, né? Primeiro é um capital bastante significativo para você instalar a irrigação numa área grande. E o principal de todos, que é a água. E aqui na região de Limeira nós não temos água suficiente para irrigar, tanto no subsolo quanto em mananciais, rios, lagos e riachos. Então o que a gente buscou foi a alternativa para tentar driblar essa crise hídrica sem estar investindo em irrigação. Para isso a gente optou por cavalos mais sustentáveis, né, que são cavalos de limão, e também com matéria orgânica no solo. Ele não resolve, mas ele ajuda demais a enfrentar esse problema hídrico. A citricultura vem passando por um momento difícil, tá? Mas sim, cada dia que passa aprimorando e aperfeiçoando e buscando parcerias, fazendo o trabalho para que a citricultura nossa passe essa fase que nós estamos passando e que não vai ser fácil. E já é um cenário preocupante para a próxima safra, porque as plantas estão bem debilitadas, né? Bem sensíveis, sem raiz, radicélula, e as plantas vão estar bem sentidas. A esperança é uma das melhores armas em momentos de crise. O Lino sabe disso. Ele coloca esse sentimento e tudo o que aprendeu sobre citricultura em prática na sua lavoura. Agora é só esperar a chuva. A esperança é que nos próximos anos venha a chover normalmente
E mesmo que você mude para outra cultura aqui na região de Limeira, todas sofrem impacto da seca. Então uma cana, uns cereais, qualquer outra coisa estaria sofrendo tanto quanto o cítrus. E a seguir você vai ver como o tempo seco também prejudicou as lavouras de milho e hortaliças nesse ano no interior de São Paulo. A gente já volta. Em Campinas, no interior de São Paulo, o tempo seco prejudicou lavouras de milho. Uma produtora rural chegou a adiar o restante da plantação pela falta d'água. As áreas sem irrigação mostram como naturalmente a safra de milho se desenvolveria, ou mal se desenvolveria. Se toda a lavoura fosse assim, daria um prejuízo enorme para Miriam. A gente depende muito de irrigação para a planta crescer, para a planta vir muito bem saudável, vir verdinha, para depois dar um resultado para a gente. Então a gente depende muito de irrigação, de chuva, e quanto mais demorar a chuva, quanto mais demorar o dia exato para a irrigação, mais a gente vai perdendo produção. Ela ainda conta que os produtores menores da região metropolitana de Campinas têm desistido da safra. O grão não cresce sem água. Se não tem água, a planta não cresce. A gente tem um exemplo aqui, Bia, que eu posso te mostrar, é que a gente, aproximadamente para nascer a planta, é 1 palmo. A cada 1 palmo tem que ter uma planta. Nesses lugares que não tem, isso aqui é tudo falha que não nasceu por conta de água. Isso que eu molho aqui não molha direito. Então, imagina se fosse tudo assim, a produção da pessoa. Aqui, ó, é para ter alguma plantinha aqui. Aqui, ó. Ela tá aqui, tá vendo? Aqui, bem provável que ela também não ia nascer. Isso é o quê? É falta de água. Se ela tem irrigação aqui, ela ia nascer linda e ia estar daquele tamanho que a gente viu. Esse daqui é o principal tanque da propriedade responsável por abastecer os pivôs que irrigam os 150 hectares da produção de milho. Em outras épocas, essa mesma área em que eu estou era para estar coberta de água. Nessa época que era para ter chuva já era para ele estar começando a subir, mas o contrário disso, ele está só descendo e só estamos adiando as plantações por conta que ele não está subindo mais. É o caso dessa área, que fica bem ao lado do tanque. Inclusive, vocês decidiram não fazer mais justamente por conta da falta de água causada pela falta de chuva, por conta dessa questão. E é exatamente esse lugar que nós analisamos antes de tomar essa decisão, porque a gente viu que não tem condição, ele está muito baixo e as previsões de chuva não tem chuva quantitativa assim para a gente falar, não, vamos plantar. Então a gente falou, não, vamos adiar o lote porque não tem condição nesse estado do tanque. Agora você imagine a falta de água e a predominância do sol o dia inteiro sobre as hortaliças, que são mais frágeis. Nesse ano, até a salada ficou mais cara de ser consumida. No vai e vem dos corredores da central de abastecimento e da produção de hortaliças que a rotina do Igor acontece. Produtor rural desde os 10 anos de idade, aos 25 sentiu na lavoura as adversidades climáticas dos últimos tempos. Primeiramente já veio da geada, que a geada já atrasou muita mercadoria. Aí teve mercadoria que normalmente a gente colhe em 6 semanas, a gente teve que colher em 10. Aí agora chegou a primavera, começou a esquentar, daí acumulou tudo de uma vez, por isso que o preço ainda está mais barato. Mas para produzir está muito difícil por a falta de água, a gente só está molhando só no plantio e na hora que aduba, só no máximo necessário, senão a gente nem consegue molhar, que não tem água. Mas não se deu por vencido, aprendeu a driblar a crise. Sempre plantei aveia para fazer a rotatividade, agora comecei com milho. Daí eu planto milho, depois que eu colher, eu volto a plantar verdura para fazer a rotatividade da terra. Melhora bem mais. Você economiza muito, você deixa de cuidar, de usar agrotóxico para você, só a palha do milho já resolve bem coisa, engorda a terra. O estado de São Paulo possui 3 regiões fornecedoras de folhosas: Piedade, Ibiúna e Alto Tietê. Na região de Ibiúna, por exemplo, as adversidades climáticas que vêm acontecendo interferiram na produção de couve, manteiga e brócolis. E é aqui, no maior entreposto comercial da América Latina, que a gente percebe esses impactos. Segundo o levantamento da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP,
Os municípios de Ibiúna, Piedade, Capela do Alto e Mogi das Cruzes são os 4 primeiros colocados no ranking de fornecimento de hortaliças do estado. Entre janeiro e agosto deste ano, Ibiúna forneceu aproximadamente 45.700 toneladas de produtos. Piedade, 30.800, Capela do Alto, 13.700 e Mogi das Cruzes, mais de 6.000 toneladas. Esse tipo de cultura sofre, impacto climático, eles não são normalmente cultivados em cultivo protegido, que são estufas, eles normalmente são cultivados em clima aberto e sim, sofrem impacto, em maior ou menor grau, dependendo do tipo de tecnologia que esse produtor dispõe, como por exemplo a irrigação, algumas informações que a gente tem é que, apesar de algum desses produtores terem irrigação, ainda assim a estiagem afetou um pouco na qualidade desses produtos. Diante dos desafios, os produtores aproveitam para desenvolver técnicas que aumentem a produtividade e reduzam os custos. De 2014 a 2015, onde que sofremos com o momento de crise hídrica aí, que cogitaram alacrar bombas para irrigação, os produtores começaram a se movimentar e mudar alguns sistemas. Então eles saíram de um sistema de irrigação e foram para o sistema da microaspersão, optaram por produção em mulching, onde que eles conseguem usar menos água aí para a produção. E também na captação da água de chuva, armazenamento da água de chuva. Então eles fazendo tanques cavados para esse armazenamento. O produtor ele tem essa consciência de sustentabilidade, do uso racional da água. Então a cada ano eles têm buscado a fazer uma adequação dentro da sua propriedade. Cada produtor tem sua adequação, sua restrição ali, mas eles têm buscado porque eles têm essa consciência do uso racional da água. Sem a água ele não consegue produzir, ele não consegue fazer nada. Além da preservação das áreas de mananciais, das áreas de APP, de preservação permanente, que é um dos objetivos que o sindicato sempre está trabalhando aí com o produtor. O Igor nunca pensou em parar. Ele respeita a tradição da família e aposta num futuro que gera alimento. Nunca pensei em parar. No máximo, abrir alguma coisa por fora. Mas parar, não. Nem em nenhum momento, que já vem de gerações, vem do meu avô, do meu pai, até do bisavô. Daí, sempre manter. Nunca eu penso em parar. Meu filho pode até não querer quando eu tenho um filho. Mas, pelo menos eu, nunca paro. Até uma planta mais rústica, como o algodoeiro, sofreu com a estiagem desse ano. Em Mato Grosso, os produtores rurais tiveram que agilizar algumas tecnologias e, enfim, se render a um manejo mais sustentável para salvar as lavouras. Até certo tempo atrás, o Paulo tinha uma ideia fixa: ser sojicultor. Afinal, é uma cultura agrícola muito produtiva e lucrativa. Mas ele conheceu o algodão. Ser cotonicultor se revelou um ótimo negócio. Hoje, o coração dele se divide em partes iguais, porque em Mato Grosso, o clima é propício para as duas culturas. Na maioria das vezes, as chuvas começam no período normal. Quando há o corte de chuva no final do período chuvoso, que vai ali para abril, maio, algumas vezes a gente sempre teve a questão de, logo em abril, cortar as chuvas, às vezes prolonga-se um pouquinho mais para maio, mas isso é recorrente. Eu tenho histórico das minhas propriedades, desde que eu comecei a plantar em Mato Grosso, desde 1984, e essas coisas são cíclicas, É a previsibilidade climática que garante o planejamento agrícola. Mas no último ano, a cultura do algodão no estado do Mato Grosso contou com uma distribuição atípica de chuva. Quando nós falamos de mudanças climáticas globais, o que nos deixa muito assustados é a mudança nesses padrões de chuva, de clima, de temperatura, mas mudanças erráticas. Se mudar para algo que seja previsível, nós também conseguimos nos adaptar. Como, por exemplo, ocorreu no ano passado, na safra anterior, que estamos acabando de colher agora, que a chuva demorou muito a começar e todos estavam esperando que a chuva começasse em determinado período e ela não veio. Então, tiveram que atrasar o plantio da soja e, em consequência, também o plantio do algodão
foi atrasado, e na época em que plantou, não, já era bem fora da época de plantio, da janela ideal, e isso prejudicou bastante o plantio de algodão. Usar uma peça de algodão é algo muito comum no dia a dia, mas muitas pessoas não sabem qual o caminho que a fibra faz até virar uma peça de vestuário. Inclusive, o algodão é uma das principais culturas do mundo. Só para se ter uma ideia, todo ano, cerca de 35 milhões de hectares estão destinados a esse cultivo, isso em todo o planeta. Mas como é que esse negócio pode ser assim tão lucrativo e durar por tanto tempo? As respostas estão em práticas de sustentabilidade. Uma coisa bem básica, cuidar bem dos nossos solos. Como se nós estivermos diante de um cenário imprevisível, como é o que nos preocupa quanto às mudanças climáticas, então nós precisamos conseguir aproveitar muito melhor as chuvas se elas ficarem erráticas. E o principal que a gente pode fazer para isso é ter solos sadios, com alto teor de matéria orgânica, solos pouco degradados, com boa fertilidade, enfim, bom manejo de solo. Não é nada diferente daquilo que nós já sabemos que precisa ser feito. É apenas aplicar bem aquilo que nós já sabemos. Cobertura de solo, rotação de culturas, boa fertilidade do solo, todas as demandas. Isso vai nos ajudar muito a lidar com os problemas advindos das mudanças climáticas. Sempre estamos procurando investir em biotecnologias, em genética, para conseguir materiais que tenham uma certa resistência a pragas e também bioinseticidas, para que a gente possa aplicar sem nenhum dano ao meio ambiente ou algum risco, né? Rotação de cultura, o plantio direto, sem revolver muito o solo, são tecnologias que nós implementamos no passado e mantemos até hoje, né? E isso nos traz uma certa garantia da perpetuidade da agricultura para os milênios, né? Com relação à sustentabilidade, todos os produtores hoje são conscientes que tem que ter a sua reserva legal, que tem que proteger as suas nascentes, que tem que proteger as matas ciliares na beira dos rios, para ter uma água de boa qualidade. O Paulo deixa um conselho para quem vive da terra. A gente nunca pode desistir. A gente tem que implementar as coisas. No começo pode ser difícil, mas nós temos que acreditar e nunca desistir de que possa acontecer. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê. Uma boa tarde para você.